O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira o texto base que regulamenta a reforma tributária. Pois é, a gente vai saber todos os detalhes com a nossa querida Linda Almeida, que está ao vivo, e de como foi, inclusive, essa sessão que ficou definido o texto final, né, Linda? Já tivemos a aprovação da reforma, agora tem esse outro passo que é regulamentar, ou seja, dizer como ela vai funcionar na prática. Conta aí pra gente. Bom dia mais uma vez. Então, Rose e Luiz, a aprovação desse texto base, ela vem sendo marcada ali por idas e vindas, né? Tem esse debate dentro da Câmara dos Deputados, leva para o Senado, depois retorna para a Câmara dos Deputados e dessa vez não foi diferente. Nesta quinta-feira, o texto base foi aprovado no Senado por 49 votos favoráveis contra 19 votos contra. Os destaques principais ali que foram levantados, foram alterados, inclusive, durante essa sessão lá no plenário, diz respeito especialmente à isenção ou redução de alíquotas em segmentos importantes aqui da economia brasileira e que afetam justamente nós, né, a população como um todo, especialmente impostos relacionados à alimentação e também a medicamentos aqui no Brasil. Mas antes da gente entrar nos detalhes dessas isenções e dessas reduções, é importante a gente destacar também a Zona Franca de Manaus. Desde o início do texto original, inclusive da reforma tributária, se debatia muito sobre como ficaria a Zona Franca de Manaus nesse cenário tributário. Isso porque, desde o texto original, se solicitava ali a retirada de alguns benefícios fiscais que a Zona Franca de Manaus possui desde o seu início. Esses benefícios, seguindo, é claro, o cenário local, ele não é um benefício, um privilégio, como vinha sendo demonstrado ali por outros estados brasileiros e por outras empresas. É como se fosse uma espécie de balança, inclusive bastante destacado ali pelo relator do projeto e também pela bancada do Amazonas, lá mesmo no Senado. Essa balança que ela é necessária por conta do cenário logístico que o Amazonas enfrenta hoje. Toda a logística que é destinada aqui na nossa região ela é muito complicada. Temos estradas que algumas vezes funcionam ou não, são estradas incompletas, inclusive. O translado de insumos e de produtos também por via aérea é bastante caro. Então, por conta da logística que nós enfrentamos aqui hoje, nós temos a redução de alguns impostos quando comparado a outras empresas brasileiras. Isso se torna um atrativo muito grande para empresas nacionais e também empresas internacionais atuarem aqui no nosso estado, atuarem na Zona Franca. Mas, fora aqui da nossa região, algumas empresas e estados veem essa redução de impostos como uma espécie de privilégio ou um benefício de fato. Então, o texto original, ele solicitava a retirada desses benefícios, né? Mas, após muita luta, inclusive da bancada do Amazonas, ele não pôde ser mantido, foi retirada essa solicitação de redução. Então, atualmente, pelo menos, né, seguindo as próximas aprovações, nada deve mudar em relação aos tributos relacionados à Zona Franca de Manaus. Mas, inclusive, nessa votação, foi possível ali ao relator acatar um pedido da FIAM, né, o setor industrial e varejista do nosso estado. Eles solicitavam que a isenção de FIS e COFINS para essas empresas, que já existe há 15 anos, ela fosse mantida. Então, após muito debate, muita deliberação, ela conseguiu ser mantida. Isso porque, se ela fosse aplicada dentro do cenário econômico atual, ela teria um impacto muito grande na economia do nosso estado e até mesmo no segmento de empregos. Então, imagina a quantidade de empregos que a Zona Franca de Manaus hoje tem, direto e indiretamente. Se fosse retirado, tivesse essa redução e saída das empresas, seria um impacto muito grande. Então, essa foi uma solicitação que foi acatada. Inclusive, a gente tem uma nota de agradecimento da FIAM, que tem sido bem ativa e acompanhar o andamento da reforma tributária dessa mesma forma. E a gente tem, inclusive, a fala do senador Eduardo Braga, que tem sido bastante atuante durante as deliberações dessa reforma. Então, vamos ouvi-lo. Toda reforma tributária, portanto, não pode deixar de encarar os aspectos sociais do tributo. Esses aspectos sociais do tributo talvez tenham sido o balizar, a coluna vertebral de todo o trabalho de nosso relatório. A sua aprovação é pré-condição para garantirmos ao Brasil um novo ambiente de negócios, a partir da simplificação do nosso sistema tributário, garantindo segurança jurídica e uma redução drástica da sonegação fiscal, bem como
o contencioso jurídico tributário. Isso sem perder de vista nosso compromisso em promover justiça social, protegendo aqueles que mais precisam. Então, quando o senador fala de impacto social e justiça social, ele fala justamente sobre esses segmentos que impactam diretamente a população. Então, a questão tributária da Zona Franca de Manaus, geração de emprego e renda, geração da questão dos produtos a saírem daqui com esses benefícios, é todo um segmento que impacta a população amazonense como um todo também. Então, levando isso em consideração, outros destaques que foram aprovados também nesta quinta-feira diz respeito à redução ou à isenção de impostos em cima, de medicamentos e também de alimentos. No aspecto dos alimentos, eles incidem especialmente naqueles alimentos que estão ali presentes na cesta básica, ou seja, alimentos essenciais. Existe inclusive uma lista de alimentos que vão sofrer uma possível isenção de novos tributos. Inclusive, a gente vai colocar a lista para você na tela conseguir compreender que são alimentos de necessidade básica: arroz, leite, manteiga, margarina, feijões, café, que teve uma alta considerável, inclusive desde a pandemia, que não para de crescer, açúcar, grão de milho, massas alimentícias, aveias, entre outros alimentos que também são essenciais para o consumo brasileiro. Além desses alimentos que podem sofrer uma possível isenção de novos tributos, também tem alimentos que vão ter um desconto de 60% nesses impostos, que são crustáceos, mel natural, farinha, amido de milho, sucos naturais, hortaliças, pão de forma, extrato de tomate, entre outros também. Então, é uma forma da gente conseguir reduzir esses impostos que não param de crescer, inclusive nos últimos anos, e, quem sabe, reduzir o preço final que chega no consumidor. Ou seja, beneficiar você, cidadão brasileiro, que vem acompanhando a alta de diversos produtos nos últimos anos também. Agora, além dessa redução ali e isenção de impostos nos alimentos, também tivemos a mesma coisa nos medicamentos. Medicamentos esses que tendem a ser mais caros e acabam sendo essenciais também. No aspecto de medicamentos oncológicos, medicamentos para AIDS e doenças ali consideradas de difícil tratamento, doenças raras, eles vão ter a isenção. E redução de 60% nos impostos, medicamentos antigripais também, que é claro, dentro aqui na nossa região tropical, região amazônica, a gente sabe que também são extremamente importantes. Então, eles devem ter uma redução de 60% também. Então, esses foram os principais destaques que foram levantados durante a aprovação desta quinta-feira. Mas é claro que a gente sabe também que isso não significa que isso acabou. Após essa aprovação no Senado, o texto base, ele retorna para a Câmara dos Deputados para eles fazerem uma nova deliberação e decidirem se existe a necessidade de alterar alguns destaques. E aí, se for o caso, ele retorna para o Senado também. O prazo final para a aprovação desse texto base segue até 2033. Então, a gente espera que isso vai se estender ainda por uns bons anos por conta de delimitações e necessidades específicas de todo o Brasil, mas também de alguns estados brasileiros também. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Linda, pelas informações. Para a Zona Franca de Manaus, o saldo é positivo. Todos os benefícios fiscais que a gente tinha foram mantidos, entre eles a isenção de um imposto que foi criado agora nessa nova reforma tributária que foi votada, aprovada e agora segue nesse passo de regulamentação. Como um todo, é claro que para o Brasil, de uma forma geral, ainda está aquém do que deveria ser feito. A gente ainda tem muitos impostos, a complexidade do nosso sistema tributário ainda persiste, mas vou usar uma fala que eu vi muito a Simone Tebet falando, a ministra do Planejamento, com relação ao teto de gastos do governo federal. Foi o corte possível. Eu diria que a reforma também foi a reforma possível, porque a gente ainda não tem maturidade política suficiente para mudar o quadro atual. O Congresso Nacional com o governo federal ainda estão muito amarrados e a gente não tem um parlamento ainda com eficiência suficiente para fazer um corte de impostos que a gente merecia. Mas é o que é possível até agora, então vamos ter que lidar com isso pelos próximos anos até que ela seja, de fato, totalmente regulamentada. O fato é que é muito importante para nós amazonenses manter essa concorrência para que as empresas, de fato, continuem por aqui. Ressalto o seguinte, aquilo que eu comentava agora há pouco,
é importante repensar também a logística para que as empresas possam fazer toda a distribuição, né, dos seus materiais, da sua matéria-prima aqui do Amazonas. Melhorar a malha viária, ferrovias, malha né? viária, recuperar não, né? Mas de fato pôr em prática a ação em torno da BR-319, que tanto ficou prejudicada nessa seca, e a gente viu o prejuízo que causou não só para o estado do Amazonas, mas para o Brasil inteiro. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!